Lembra da nostalgia que era sair pela saída superior de Khazad-dûm? Ou talvez o drama de fazer um bag loot e atravessar a lava de Khazad-dûm para vender Scale Armor? Talvez você se lembre da quest da Bright Sword, uma das mais icônicas do jogo. Ou atravessar a ponte dos Dwarf com aquele bag loot e desespero total. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Fala, povo abençoado! Que delícia, cara! Que saudade de gravar! Nossa Senhora, meu Deus do céu! Rapaziadinha do meu coração, pode ser que vocês falem assim, mas você ficou uns 3 dias aí praticamente sem postar a série, o episódio. Cara, só Deus sabe a loucura, né? Assim, eu voltei de férias de alguns trabalhos, mas isso por si só não me impediria de continuar gravando a série. Porém, eu estava usando uma versão muito pesada do editor de vídeo e o meu notebook é fraquinho, então ele começou a dar pau, cara. O bicho não tava aguentando de jeito nenhum. Aí até que hoje eu vi a benção do vídeo de um cara aí que ele ensina a baixar umas versões anteriores. Nossa, bem leve, bem leve. Enfim, estamos aí, episódio 07. Cara, lá no final desse episódio vocês vão ter uma sessão de nostalgia que vai aquecer o coraçãozinho de vocês. Já iniciamos, né, ainda em Double XP, esse episódio 07. Então, sem muita conversa, é refilar e partir para Hunt. Não tem o que conversar sobre jogar a conversa fora, né? Double XP é Hunt, XP é aproveitar. Nós somos free account. Apesar da gente não ter os 50% de bônus, né, que um premium account tem, nós temos os 200% ali, né, que é o 100 normal com mais 100 da Double XP. Então tem que aproveitar, porque o free apanha muito para upar level. Então toda oportunidade que você tiver é melhor. Então, cara, a nossa série tá maravilhosa. Mais uma vez, não sendo repetitivo, mas eu quero agradecer demais. Demais, cara. Cada comentário, cara, vocês não fazem ideia do quanto vocês me motivam. E às vezes eu tô no trabalho e eu fico, sabe, pensando, falo, cara, cada comentário que eu leio ali vai me dando motivação. Chegar em casa eu vou fazer acontecer. Só que eu tava muito triste porque eu não tava conseguindo editar. Tava crashando, enfim, o editor não tava funcionando legal. Porém, acho que agora vai fluir. Vai ficar muito mais fácil, muito mais fluida as edições. Então, acho que de agora em diante vai dar pra gente fazer. Enfim, dia de semana, tá? De segunda a sexta, eu gravo 1h por dia, 1h20 mais ou menos, que é o período que eu chego de um trabalho, às 4h30 da tarde. E até eu começar mesmo a gravar, às 5 horas. E 6h30 eu já tenho que sair pro outro. Então, eu já me apronto já, tomo um banho. Quando dá às 6h30, nós vamos pro outro. Então, assim, aí você vai falar, pô, você voltou no Dragon de Alahar. Calma. Eu preciso terminar esses bestiários, tá? Inclusive hoje, vocês vão ver que eu vou focar bastante em terminar bestiário. Porque o nosso ciclo, nessas hunts, assim, mais, entre aspas, mais fraquinha, mais... Vou falar num português que a gente usava muito lá, banguense, né? Mais tilt. Essas huntzinhas mais bobinhas, elas têm que começar a ficar para trás. Eu também não posso largar esse bestiário na metade, porque lá na frente, como o nosso inscrito falou, realmente faz muita falta lá à frente. Quando você olha, tá tudo pela metade, tá? Então assim, desculpa, de vez em quando eu vou dar uma respirada profunda aqui, mas é porque eu acabei de comer um Master Egg Super Burger aí sinistro, tá? Enfim, vamos que vamos, mais um episódio, chegamos no Dragon de Alahar, tá? Já começamos level 51 e vamos ver até onde nós vamos conseguir nessa Double. Até o final da Double eu acho que dá pra gente ir bem longe, bem longe. Só falando que esse episódio mais o próximo, nossa, o próximo também vai estar espetacular. Nossa, que coisa boa. Tem muita coisa boa no próximo episódio também, tá? Enfim, vamos focar em terminar esse bestiário. A gente ainda não conseguiu a nossa Paladin Armor, tá? Nossa Paladin Armor não foi dropada do Bog Rider ainda. Que bicho pão duro.
E hoje também eu vou continuar aquela história. Depois que eu falei que nós chegamos em Grimera, eu fui jogar com o Mescladinho Lu, que era o personagem do Coelho. Eu vou voltar um pouquinho na história e contar como foi o nosso encontro no Meia. Cara, o nosso encontro de Tibia, na época que nós jogávamos em Tremera. Assim, não foi encontro de high level, não. Foi encontro da galera que trocava ideia todo dia, que eram amigos, entendeu? Foi um negócio assim mais família, sabe? A gente sabe que antigamente no Tibia tinha aquelas pessoas que eram mais chegadas que família. E lá no Meyer nós conseguimos encontrar alguns amigos aí, que eu vou citar o nome deles. E aconteceu umas paradas nesse encontro. Meu Deus do céu. Outro dia eu até contei pra minha esposa, a esposa morreu de rir. Então, rapidamente uma pausa. Estamos chegando, né, no primeiro level aí. Não sei se vocês viram ali, ó. Eu acabei de marcar ali Impact Analyze. Nós batemos um dano de 408. Porque no level anterior, upamos 52. No level anterior, no episódio anterior, nós ainda estávamos de crossbow com a Piercing Bolt. Agora, nós nesse episódio pegamos o Composite Ornable com a Onyx Arrow. E bate muito, cara. É só recorde atrás de recorde. Vocês podem ver que eu vou ficar bastante tempo ali com o Impact Analyze aberto, porque tá dando bastante dano legal. O bonequinho tá ficando forte. Cara, ML 14, já quase 15. Então assim, já está chegando ML 20. Já é um ML bem aceitável pro RP nível 100 menos. E o personagem vai ficar forte, cara. Vai ficar forte, vai dar trabalho. Enfim, fomos pra Grimera. Eu fui com o Coelho lá, a gente ficou jogando. Ele soltou o Mescladinho num Red Skull na minha mão. Mas antes de eu contar isso, eu quero voltar. Certo dia tava Thiagão, Polacão. Na época nós ainda tínhamos o Dragon Betum de Tremera. Ou seja, foi para 2005. Salvo engano, foi 2005. Ele conversava muito com uma moça chamada Lady Pulguinha. A galera que jogou em Tremera de repente conhece. Ela sempre usava um outfit rosa e tal. Pô, gente boa demais. E era mãe do nosso amigo, nosso colega Master Pum, que era um paladino. Pô, o moleque também, gente boa demais. Pessoal lá do Meia. Tinha uma moça chamada Paula Brandão, que também quem jogou em Tremera conhece. Realmente eram moças, tá? Já tinham até uma idade assim relativamente avançada pro Tibia daquela época. A Lady Pulguinha acho que beirava até os 40 e a Paula Brandão, se não me engano, tinha 36. Enfim, chegamos no encontro, reunimos uma galera, eu, Polacão, Coelho, Robin, nosso mano Rob Gol, que foi um dos homens lá da operação do Kinetic Eutera, que foi aquele personagem que tinha 6 Sharer. Ficava 24 horas caçando. Na época não tinha estamina, pra quem é mais novo. E depois de acho que um mês e pouco, ele pegou top level. Pegou level 100 e pouco na época. Top disparado. O boneco não saía da hunt. Eram 6 pessoas chareando. E quem não estava online no boneco ficava indo até a Deler levar refil. Então o boneco não parava de upar. Loucura aquele personagem lá também. Upou muito. E foi eu, Polacão, Coelhão, mano Rob Gol. Eu acho que o Majin Buu foi também. E foi mais um amigo. Eu sei que a gente tava em 5, 6 mais ou menos. Aí o pessoal marcou e tal no Meia. Aí vamos pra casa da Lady Pulguinha, do Master Pum da Lady Pulguinha. Fomos pra lá. E entramos no trem. Pegamos na estação de Bangu o trem ali. E, cara, nostalgia demais. Porque até então a gente só conhecia as pessoas por digitar ali no Tibia, né, cara? Aquele chat ali. Chegou lá. Cara, o Thiago e o Coelho eram uns caras assim, como eu vou dizer, mais pra frente, sabe? Cara, que chegaram na casa da mulher, aí começou Robin Coelho. Salamezinho. Porra, fizeram a senhora, a moça, ir lá na geladeira pegar o salame que ela tinha, fatiar. Cervejinha? Fizeram a coroa pegar, assim, cara, me racha a cara de vergonha. Aí tadinha, Lady Pulguinha hospedou a gente na casa dela momentaneamente, aquele horário ali, até o Master Pum chegar do trabalho, que ele tava no trabalho, parece. E acho que o esposo dela também tava no trabalho. Aí, cara, juntou uma galera ali, chegou Paula Brandão, que acho que veio do Engenho Novo, aí chegou mais umas molecada lá, conhecido nosso. Mãe deles também, foram também e tal.
O moleque novo, levou mãe também. Eu sei que daqui a pouco na casa da Lady Pulguinha, cara, estávamos em quase 20 cabeça. Cara, invadimos a casa da mulher, tadinha dela. Aí os caras assaltando a geladeira da mulher, irmão, pegando a cerveja, tudo. Eu falei, meu Deus, os caras racham a minha cara, meu Deus do céu. Enfim, pra resumir. Papo vai, papo vem, os caras começam a beber um negócio aqui, um negócio ali, um negócio aqui, um negócio ali. Daqui a pouco, cadê Thiago Polaco? Sumiu. Cadê Thiago? Cadê Thiago? Cadê Thiago? Daqui a pouco me aparece Thiago com a boca toda suja de batom. Que porra é essa, Thiago? O que tu fez, cara? Daqui a pouco a mãe de um dos meninos que tava com a gente chega, cara, com a cara toda borrada de batom. Eu falei, que isso, Thiago, tu pegou a mãe do moleque, mano. Aí tava dando os beijos na mãe do moleque. Só que a gente era sarna, né, cara? A maioria ali, tudo criado na rua mesmo, assim, na vida, né, cara? Todo mundo pé no chão, canela russa. Aí na volta, aí tipo, a gente, acabou tal, o negócio ali, zoou tal, trocou ideia. Na hora de voltar, ficou aquela conversa e tal, aquela zoação. Caraca, Thiago foi o único que beijou na boca hoje. Eu não vou falar o nome da pessoa, porque assim, é antiético. Mas aí eu comecei a dar em cima de uma pessoa lá também, tal, mas enfim. Aí eu não vou ficar contando essas derrotas não. Mas aí eu beijei na boca de uma senhora lá também. Pô, eu tinha 16 anos, 15 anos, 16 anos mais ou menos. Cara, eu beijei na boca de uma senhora também. Sei que foi uma zoação, a gente ficou o mês todo zoando com isso. E foi o nosso primeiro encontro de Tibia, né? Já fomos assim, pra sacanagem já, assim, pra zoar mesmo, né? E, cara, tudo é história pra contar, porque a gente depois riu, deu muita risada. Enfim, aí como eu falei no episódio anterior, quem não pegou e tal, Alan Roça infelizmente sofreu um assalto e perdemos os computadores e... Enfim, tivemos que ir pra casa do Thiago, jogamos lá, o Thiago desanimou, foi pra faculdade. E o Coelhão falou assim, cara, essa história do Coelhão também é muito louca, porque o Coelhão falou assim pra mim, David, pô, jogava lá com o Thiago, tu vai jogar comigo, tal. Só que, cara, aconteceu um fato. O Coelho, o Thiago não, o Thiago era tipo ele só e a mãe dele, o pai dele, o irmão dele só. O Coelho não, o Coelho era casado, ele tinha a esposa dele e tinha as filhas. Pô, respeito total, pessoal muito de boa, muito gente fina. A esposa dele também muito séria, muito gente boa. Aí o Coelhão falou, cara, tu vai fazer um corujão lá em casa porque a gente tem que upar level. Que a gente conseguiu na época, né? Frost Dragon era uma hunt topada pra RP. Pô, até inclusive o Lorde Paulistinha, que foi um dos top BR, caçou muitos anos, muitos meses, não sei, mas bastante tempo nos Frost Dragon. Ele caçava de bot, eu caçava na mão. Enfim, ainda mais porque eu jogava de RP. E aí a gente tava Red Skull, tava na guerra de Grimera. Ele, cara, a gente conseguiu fechar essa madrugada, tipo, a gente, acho que 4, 5 horas de hunt, lá nos Frost Dragon. E tu vai vir pra cá e tu vai caçar no boneco, porque amanhã eu tenho que trabalhar cedo. E tu que vai caçar a madrugada inteira, que senão amanhã eu vou trabalhar na merda. E como eu sempre falei, cara, eu sempre fui apaixonado pelo jogo. E, poxa, qualquer oportunidade que eu tinha de jogar, pra mim era muito bom. Porque eu não tinha computador em casa. Enfim, tinha toda uma situação em que pra mim, cara, aquilo ali era uma oportunidade. Hoje em dia as pessoas cobram pra fazer service e tal. Mas antigamente aquilo ali era uma oportunidade. Que, pô, cara, às vezes eu ficava em casa lá, triste, querendo jogar. Não tinha computador, não tinha nada. Nem celular tinha, nem aquele jogo da cobrinha não tinha, então... Eu queria jogar e não podia. Então, poxa, quando ele me convidou, eu fiquei todo feliz e tal. Só que eu fiquei preocupado. Falei, pô, cara, mas é tua família, cara, tua esposa e tal. E o computador ficava no quarto dele. Eu falei, pô, então, não vai ficar um clima legal você dormindo com a tua esposa e eu jogando no computador. Não, já resolvi tudo. Eu vou dormir no quarto das crianças com a minha esposa e tu vai ficar... Ô Zé Davi, ele me chamava de Zé Davi. Até hoje ele me chama de Zé Davi. Ô Zé Davi, tu vai ficar no meu quarto bebendo uma coquinha gelada e eu vou dormir com a minha mulher no quarto das crianças. Já conversei com ela, já tá tudo certo, já tá tudo combinado. E a esposa dele era muito da hora. Então assim, não é aquela mulher chata, sabe? E ele falou assim, cara, já tá tudo resolvido, irmão. Já tá tudo conversado, só vir pra cá. Quando der 10 horas da noite, tu pode pular pra cá que a gente vai pegar a hunt e tal. Cara, fui. Cheguei lá, ele com um colchão
indo pro quarto das crianças. Falei, caraca, esse cara é muito louco, mano. Ele estava, acho que level 133 na época, pô, era um level bem considerável. A gente tava Red Skull e ficava uma galera da nossa guild naquele barquinho, naquela jangadinha ali de Okoni, tomando conta, né? Justamente pra gente não tomar um Maslog ali, não tomar um ataque e vir morrer com o personagem Red Skull. Então, assim, a guild era tão organizada que enquanto uns caçavam, outros ficavam dando suporte. Inclusive eu já fiquei de suporte na jangada para outra pessoa caçar. Então a gente começou a caçar, eu comecei a caçar e quando deu uma horinha que eu tava caçando, o coelhão foi dormir, foi pro quarto. Aí ele falou, ó, vou fazer o seguinte, vou deixar esse isoporzinho aqui, deixou um isoporzinho quadradinho do meu lado. Tinha umas 5 cocas de 500, ele falou, aqui tu pode ficar tranquilo, vou pegar um biscoitinho pra você. Foi lá, pegou um fandango. Cara, eu fiquei amarradaço. E eu não dormia, cara. Não dormia, não cochilava, não tinha aquele risco de dormir jogando. Eu era apaixonado, vidrado pelo jogo, cara. Até hoje eu sou. Hoje eu ainda consigo tá jogando de vez em quando, dar uma cochilada, acordar com o boneco no head, tomar um susto e tal. Mas é porque eu tô mais velho, né, cara? Quando a gente fica velho, a gente fica dormioco. A gente dorme em qualquer lugar, qualquer horário. Eu acordo muito cedo pra trabalhar também. Então hoje mesmo, tava jogando ali e um rapazinho tava conversando comigo, que é um dos inscritos nossos do canal. Então, mandar até um abraço pra ele aí, o Pinot Noir. Pô, maneiraço, cara. Maneiraço mesmo. Enfim, a gente trocou altas ideias. Depois no próximo episódio vocês vão ver as ideias que a gente estava trocando lá. Sim, eu fico muito feliz, sabe por quê? Há uns anos atrás eu nunca imaginava que isso aqui iria acontecer. Alguns meses atrás, para ser sincero. Como eu falei, assim, para quem já acompanha a história desde o início, eu sempre fui apaixonado por jogo, mas nunca pelo jogo, pelo Tibia. Enfim, eu nunca tive oportunidade, porque minha vida foi um turbilhão. Eu vou contar um pouco da minha vida pra vocês. Já contei um pouquinho lá de trás, da minha infância e tal. E depois eu vou contar um pouquinho depois que eu casei. Porque assim, a vida... Cara, eu não gosto de ficar chorando, domingo, essas coisas não. Mas a vida nunca foi fácil pra mim. Primeiro porque eu nunca tive estudo. Como eu falei, eu cresci na guerra. Eu com 10 anos de idade eu trabalhava. Entendeu? Então, assim, eu fui trocador de van, trocador de Kombi. Na época, muito tempo atrás, que a gente ainda ficava gritando. Level 53, tá aparecendo na tela. Então, assim, aquela época a gente ainda gritava. A galera que é do Rio conhece mais, porque tinha muitas essas van, e na verdade não era nem van na época, era Kombi. Aquelas Kombi velhinhas ainda, Catiré, né? Que abria as duas portas assim... pra fora assim, né, aquelas Kombi mais antigas, 90 e pouco e tal. Enfim, meu pai comprou uma Kombi na época. Eu não falei pra vocês do meu pai, minha mãe sustentou 4 filhos sozinha, mas assim, meu pai depois de um tempo apareceu e tal, e ele tinha uma Kombi e me botou pra trabalhar com ele. Enfim, eu vou contar essas histórias pra vocês. Então assim, eu não tive condição de estudar, eu tive que parar de estudar muito cedo, porque eu não tinha nada. Se eu quisesse ter uma peça de roupa, assim, não que minha mãe, poxa, tadinha, a bichinha era sobrecarregada, a culpa não era dela. Mas tudo que eu tinha, se eu quisesse ter alguma coisa, eu tinha que trabalhar para ter. Ela já fazia o melhor, que era me dar um teto e comida. Ou seja, as condições que eu precisava para sobreviver, ela me dava. Agora, se eu quisesse viver algo um pouco melhor, eu tinha que trabalhar e correr atrás. E, cara, a gente é homem, né? A gente se vira. Enfim, então... Assim, e cara, quando eu casei com a minha esposa, né, depois eu vou contar a história engraçada também do nosso casamento aí, da época que a gente se juntou, né, porque a gente não teve a oportunidade de ter um casamento, mas, como eu falei, são coisas da vida, não tô aqui chorando não, só sendo bastante direto nas coisas. Então, a vida nunca foi fácil, então eu sempre fui apaixonado, mas nunca tive condição, porque quando você casa na guerra, você vive na guerra. Então, poxa, eu perdi as contas de quantas vezes eu pegava emprego que eu tinha que andar 2-3 quilômetros para ir, 2-3 quilômetros para voltar, para economizar uma passagem para poder comprar um leite pro meu filho. Porque também, por falta de orientação, por falta de conhecimento da vida, por falta de ter uma pessoa do teu lado para te orientar, eu também acabei fazendo um filho muito cedo. Então, assim, me enrolei muito. Não é culpa das pessoas, é porque eu fui uma pessoa ignorante, sem estudo, sem conhecimento da vida e
só fui me cagando mais e mais. Graças a Deus que meu filho é uma bênção, cara. Cara, eu queria ter a oportunidade de mostrar o meu filho falando inglês, cara. Que orgulho, que coisa maravilhosa. Esse dia eu tava ali com o olho cheio d'água, vendo ele gravando um vídeo em inglês, narrando um vídeo em inglês. E esse, pô, eu não falo uma palavra em inglês, sabe? Mas ver essa realização dele me realizou. E até fugi um pouco do assunto lá, mas sim, isso aí pra mim foi fantástico. Inclusive ele vai fazer uma participação especial no canal. Quando a gente pegar um local aí que a gente vai pegar, a gente vai fazer um negócio, uma produção muito massa, muito da hora. Vocês vão ouvir uma voz diferente falando inglês e vai ser ele. Então assim, pra mim é mais do que uma emoção poder trazer o meu filho aqui. Vai fazer 16 anos em dezembro, sabe? É um menino muito estudioso. Poxa, é formado não, assim, mas tem o curso dele completo de inglês. Ele fala inglês fluente, conversa inglês, conversa com gringo. Cara, pô, estuda em colégio federal. Então assim, tudo por mérito dele, porque ele estudou, ele passou, e eu e a mãe dele correndo atrás para dar as condições para ele ter uma vida melhor do que a gente teve, sabe? Não precisar trabalhar antes da hora. Vai trabalhar na área dele, vai, sabe? Então faz curso de programação, já programa algumas coisinhas em Python. Então assim, poxa, eu só agradecer a Deus por isso. Enfim, então eu nunca tive condição. Então assim, toda a condição que me davam pra eu poder jogar, cara, vem aqui em casa jogar no meu boneco aqui, meu personagem e tal. Cara, eu ficava feliz da vida, porque, poxa, eu amava o jogo, mas eu não tinha condição nem previsão de ter um computador. E eu via todo mundo falando de jogo, do Tibia. Eu gostava muito do jogo, mas que assunto que eu ia falar se eu não tinha um computador pra jogar, sabe? Então, assim, o Coelho já era mais velho, já era casado, tinha 2 filhas. O Thiago não era tão velho quanto o Coelho, mas também já era um pouquinho mais velho. Então ele já fazia faculdade, a família dele também tinha uma condição boa e tal, assim como do Marquinhos. E eles tinham um computador e, cara, os caras sabiam também o quanto eu era apaixonado no jogo. E os caras me davam essa oportunidade, sabe? Eu acho também, pô, são meus amigos até o dia de hoje, por quê? Porque os caras também me davam oportunidade, eu sei reconhecer isso, sabe? Os caras, pô, falavam, cara, o cara gosta do jogo, deixa o cara brincar, deixa o cara jogar, não custa nada e tal. Então toda vez que eles tinham que fazer um upar um leve e tal, fazer dar um rushadão, tava em guerra, momento de upar agora e tal, sempre me chamavam. Eu tenho que trabalhar amanhã, mas só peguei respawn na madrugada. Pô, chama o Zé Davi, o Zé Davi vai arrebentar, vai caçar a noite toda. O Zé Davi caça tranquilo, não reclama, pá. Então assim, o cara me deu toda a condição, me botou no ar-condicionado, no quarto dele e da esposa. Foi dormir no quarto das crianças, me colocou com coca gelada, biscoitinho fandango, sabe? Cara, você tá doido, amigo, só tenho a agradecer. Então, me diverti, joguei a noite toda, upamos, acho que, cara, a gente upou uma quantidade legal, acho que foi uns 2 levels inteiros. Naquela época upar level era muito difícil. Ele só não gostou muito de manhã quando ele acordou do waste, porque eu gastava muito, entendeu? Eu não era RP na época. Tinha jogado bem pouco de RP, então eu gostava muito. Eu caçava full Power Bolt. Nossa, aí no final dele um prejuízo, assim, questão financeira do personagem, né? Mas do personagem e tal. Mas dele um prejuízo. Mas assim, ele gostou, a gente upou bastante e tal, foi legal. Ele, pô, mano, Zé Davi, só vai devagar que tu tá igual o Opala, pô, 4 cilindros, irmão, tá sinistro. Mas foi maneiro demais, cara, que época gostosa. Se eu pudesse voltar no tempo, eu com certeza voltaria, porque assim, foi um dos momentos mais surreais e mais importantes, cara. Eu vivi muita coisa gostosa nesse jogo aqui. Por isso que até os dias de hoje eu sou tão vidrado no jogo, sabe? Porque cada cantinho desse jogo me traz lembranças. Por exemplo, Bog Rider. Eu cacei muitos, assim, anos não, porque não duraram anos, mas muitos meses mesmo, todos os dias, 12 horas por dia, com Ed Match Zero lá de Chimera aqui. A gente ficava o dia inteiro aqui, pô. Era o dia inteiro nesse respawn, só que a gente era Knight. Mas era o dia inteiro matando o Mutaté de Tag e o Bog Rider.
Enfim, a gente tinha BPs e BPs e BPs dessa rodzinha ali, a Spring Approach Rod. Então assim, todo cantinho desse game aqui, pô, as War que a gente disputou de Chimera aqui em Alaha, quando fazia aquela parte que perto do barco ali que você sobe no Sunny Up, aí dava a volta ali na loja de do banco de depositar gold, passava na loja de food, a gente ficava girando naquilo dali, porque às vezes os caras não queriam pegar open no deserto e a gente vinham pro fechado, e a gente tinha que pegar eles no fechado. Ou às vezes a gente tava com um time menor, não tinha condições de ir pro aberto, aí ficava ali em Alaha, girando. Até lembro bastante do Jaqueira, ele participou muito, talvez, não sei se ele ou o personagem dele, mas eu me recordo muito que ele usava até aquele addon do Citizen com um chapeuzinho na cabeça. A galera que é de Chimera vai lembrar do addonzinho que o Jaqueira usava. Enfim, assim, foram épocas que marcaram, sabe? Então, assim, eu conto as histórias, não é pra entreter, não é pra prender atenção, não, é porque eu gosto de contar, eu gosto de viver, eu tava sentindo saudade disso. Vocês não sabem como eu tava pra baixo no dia de ontem, quando não estava funcionando pra editar. No dia de hoje, cedo, que eu não tinha certeza de como seria agora de noite, sabe? Eu não sabia se eu ia conseguir editar, se eu não ia. Então, assim, toda essa incerteza, sabe, me deixava triste. Eu ficava, cara, pô, como é que pode? Pô, o que eu mais gosto de fazer, eu tô sendo impedido de novo e tal, mas a gente dá um jeito. Eu fui lá, assisti um vídeo e tal, o cara ensinou, baixa uma versão mais antiga, e a versão mais antiga realmente é extremamente leve. Poxa, eu consigo editar com uma facilidade tão grande. Tu corta, acelera, pausa, volta, sabe? E tudo funciona perfeitamente. Então, só gratidão, porque assim, tem pessoas que entendem, né, da parte da informática e ajuda a gente assim que é mais velhinho, pouco sábio. Então, level 54 já. Na WXP tava correndo bastante o level. Então, top demais. E daqui a pouco nós vamos para aquela loteria. Não em si pela Hens, né? A loteria de quem já sabe do Dark Magician e do Dark Apprentice, mas porque eu já tô quase terminando o bestiário deles. E como eu falei, o meu foco agora é terminar bestiário. Eu vim no Bog Rider mais uma vez, tentar dropar a paladina. Cara, eu vou acabar comprando. Eu não vou aguentar. Porque assim, daqui a pouco eu tô chegando no level 100 pra pegar a Master Asher Armor, né? Assim, eu não posso ficar até lá sem uma Paladin Armor. E eu preciso dropar, tá? Então, mais uma vez, assim, todas as dicas que vocês dão, cara, assim, que são plausíveis, óbvio, a gente tem que filtrar. Tem gente às vezes que realmente não sabe das coisas, das mudanças do jogo e tal, e comenta algumas coisas, mas assim, na inocência. Eu não levo o comentário na maldade, sabe? O cara fala, compra isso, compra aquilo e tal, mas ele não sabe às vezes que eu sou free account, que o projeto é free account, então eu entendo, compreendo. Cara, uma coisa que eu aprendi a ter na minha vida com essa idade é paciência, é saber entender o lado do próximo, as fraquezas do próximo, sabe? Como, assim, eu já passei por muita coisa na vida, então eu sei que tem gente que vive numa situação difícil, um momento de fraqueza, às vezes parte psicológica. E cara, a gente tá aqui pra isso, pra bater esse papo, pra conversar, pra sorrir, sabe? E quando eu leio os comentários, eu fico feliz novamente, porque, poxa, vocês me dão cada feedback legal, cada incentivo, cada comentário que vocês fazem ali, cara, eu fico, poxa. Às vezes fico comentando com a minha esposa deve achar, cara chato. Não, mas ela gosta também, ela fica apreensiva. E aí, quantos inscritos no canal e tal? Porque acho que nós vamos fazer 19 anos juntos, estamos 18 anos casados. Ninguém melhor que ela pra me conhecer. Ela acho que me conhece mais do que, sei lá, mais do que minha própria mãe, porque ela convive comigo há 18 anos e tanto, assim, muito mais tempo do que minha mãe, né? A gente vive junto a vida inteira, o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de noite. Assim, agora eu trabalho fora de dia, mas à noite eu trabalho com ela. Então assim, gente, poxa, todo incentivo que vocês me dão, assim, sabe? Poxa,
a gente tá gostando da série, tá legal, pô, passa esse feedback, cara. Às vezes você fala assim, besteira eu comentar isso, não é não. Toda vez que você comentar isso, cara, pô, você vai estar me motivando, vai estar me dando uma injeção de ânimo, sabe? Não que eu precise disso pra continuar a série vai continuar com toda a dificuldade. Vocês podem ver que o boneco não deixou de logar um dia sequer. Quando você tiver na dúvida, pô, será que a série parou? Vai no site, olha o last login do personagem que você vai ver que o boneco loga todos os dias. Que seja pra fazer 1 hora de refil, mas todo dia o personagem loga. É um compromisso meu com vocês de continuar essa série até o final. Nós vamos nessa saga e nós vamos pegar o 1000 no peito e na raça. E assim, eu preciso, sabe, da companhia de vocês para que isso aconteça. Eu preciso do incentivo de vocês. A gente sabe o quanto é difícil, quantos comentários, não vai passar do 100, não vai passar do 200. Mas eu tenho certeza que se vocês estiverem aqui comigo no dia a dia, sabe, trocando essa ideia, essa nostalgia, no final vai ter uma sessão de nostalgia, porra, bacaníssima. Enfim, isso tudo é importante pra mim, sabe? Eu que tô desse lado aqui, eu preciso entender o que o público quer, o que o público gosta, o que vocês estão mais gostando, o que vocês acham que não ficou legal, me dá aquele alô pra eu poder corrigir. Porque assim, eu não sei todas as coisas, a gente não sabe todas as coisas, eu não sou um criador de conteúdo profissional, eu tô aprendendo. E eu tô aprendendo junto com vocês. É a primeira vez que eu tô gravando um conteúdo, né? Nesse momento nós upamos o ML15. Pô, olha como o personagem tá ficando forte, né, cara? Nós pegamos esse personagem, só pra recapitular, ele era ML3, tá? Beleza, tinha skill 100, ok. Mas ele era ML3 e level 8. Nosso personagem já tá level 54 com ML15, tá extremamente forte. Já tá dando uns daninhos legal, daquela hora no Dragon 408 de dano. Então assim, eu tô feliz, cara, tô vendo o personagem evoluindo, as histórias estão maneiras, estão legais. Enfim, então, poxa, nós ficamos ali até o momento que, infelizmente, o Coelhão também tomou Hunted lá na guerra e tal, acho que eles perderam a guerra lá em Griméria, ele parou de jogar. E assim, eu fiquei um bom tempo parado do jogo, cara, um bom tempo. Nesse período também eu conheci minha esposa, que foi no final de 2006. A gente assumiu um compromisso muito rápido, até porque assim, ela vivia uma situação muito difícil na casa dela, porque ela foi criada pelo padrasto e tal, e tinha muita cobrança em cima dela, e eles queriam que ela de qualquer forma fosse trabalhar, saísse de casa e tal. Enfim, não vou aqui julgar, fazer juízo de valor sobre o amor e tal, de um de outro. Mas ela viveu uma situação difícil, eu vivi uma situação difícil. Então a primeira coisa que a gente pensou, foi até muito rápido, né? Cara, vamos morar junto? Você sai do teu sufoco lá, eu saio do meu sufoco, nós vivíamos um sufoco. E aconteceu que... Eu vou continuar contando essa história, porque agora já não vai dar muito tempo, porque já tá chegando na parte que eu separei pra vocês. Mas assim, a gente foi morar junto muito novo, cara. Poxa, eu conheci minha esposa, eu tinha 17 anos e minha esposa tinha 22 anos. Então assim, eu era muito jovem. Ela praticamente me adotou, cara. Foi muito legal, assim, sabe? Da parte dela, tudo... Acho que rolou uma química legal. O dia que nós nos conhecemos foi legal, tudo foi marcante, toda a nossa história foi marcante. Então a gente foi morar muito cedo, eu tive que parar de jogar, né? Aí um dia, depois que a gente resolveu a nossa situação, ela foi buscar o computador dela na casa dela, era aquele computador, para quem lembra, aquele computador do governo federal. Quando você ligava ele, aparecia aquela tela assim, governo federal, não sei o que lá. Cara, pensa num PCzinho ruim, lento. Mas, cara, era o primeiro PC que eu tinha, pra você ter ideia. Eu tinha que colocar a resolução no 640, falava aquele telão com os ícones grandão, e jogar de full screen, mas eu já conseguia jogar um Tibia, então, nossa, porra, mas eu trabalhava muito, então assim, já não tinha tanto tempo como tinha mais novo. Então assim, a época de jogar, né, tinha passado pra mim.
E eu precisava construir família, trabalhar e tal. Ela engravidou muito rápido também. Nós dizemos que foi planejado, né? Só que não sei planejado porque a gente fez uma cagadinha, então a gente teve filho muito cedo. Então o que já era difícil ficou mais difícil. Enfim. Falta de orientação, falta de experiência, falta de conhecimento, falta de ter uma pessoa perto para, por exemplo, igual eu oriento muito meu filho, falo, cara, não faz filho cedo, organiza, estabiliza a sua vida primeiro, não comete os erros que eu cometi, sabe? De ter casado muito cedo, tudo mais. Então assim, eu sempre estou orientando ele e tudo isso para mim é um diferencial. Ele ter essa orientação para que ele tenha uma vida mais leve do que eu tive. Então assim, não cheguei a sabe, ser um marginal e tal, mas eu fui criado num lugar difícil. Quem conhece Bangu no Rio de Janeiro sabe como é que é. Enfim, a gente viveu situações complicadas lá. Mas cara, poxa, eu tô muito feliz. Voltei a jogar e a pessoa fala assim, mas teu tempo passou, você já tá com quase 40 anos de idade. Cara, eu aprendi na minha vida inteira que pra você realizar um sonho não tem tempo, não tem hora, não tem dia, não tem idade, não tem nada. Eu já vi pessoas começarem a cursar a universidade e se formar com 60, 70 anos de idade. Então se você tem um sonho, você tem que correr atrás. Um dos filmes que eu mais gosto é aquele filme A Procura da Felicidade com Will Smith. Cara, eu choro igual criança. Eu sou chorão, sei. Quem já tá acompanhando desde o início aí já me conhece. Eu sou bastante chorão, mas aquele filme ele me corta, ele me rasga por dentro, porque tu vê a dificuldade de um homem, de um pai de família, sabe, de deixar de comer para dar pro filho comer. E isso vai lembrando tantas coisas pra gente, sabe, a gente que teve responsabilidade cedo, teve que assumir alguns compromissos cedo. Você sendo um adolescente, um jovem, tendo que cuidar de outra criança. Então, e ter o peso, a responsabilidade de que se você não fizer, vai faltar para aquela criança. Então, assim, aquele filme ali me rasga, mas a todo tempo ele passa a lição de que nunca é tarde para você começar o seu sonho. E, assim, eu gosto muito dos conteúdos, de ler livros sobre Napoleão Hill, sabe, os livros mesmo que te ensinam a ter maturidade nos negócios, sabe, eu aprendi muito, eu comecei a empreender um pouco cedo, até pela dificuldade da vida e aprendi muita coisa. Já li alguns livros, não muitos, mas já li alguns livros. Eu sou um pouquinho ruim para ler, mas estou tentando melhorar isso. E o meu sonho sempre foi esse, cara. Pode parecer besteira para algumas pessoas, sabe? O Tibia pode parecer besteira, mas para mim sempre foi um sonho, cara. Sempre foi um sonho. Inclusive, eu vou contar a história e tal, de quando eu casei com a minha esposa, as coisinhas. E também vou contar como que foi o meu retorno pro Tibia depois de, vamos botar aí, 20 anos, não. Depois de 16, 17 anos sem jogar. Eu voltei a jogar esse jogo aqui entre 2020 e 2021. No final, eu não posso ficar falando desse nome aí, senão o YouTube me dá um strike aí. Mas aquele problema coletivo que nós vivemos no mundo todo aí e tal, a galera teve que ficar em casa. Então a gente passou, nossa, muitas situações, inclusive tem pessoas que perderam entes queridos. Então, se você perdeu um ente querido, meus sentimentos. Foi um período extremamente difícil e a gente precisa ter um pouco mais de empatia pelo próximo. Nesse momento nós terminamos o bestiário Dark Apprentice, vamos upar o nosso level, vamos zarpar dessa hunt. No próximo episódio a gente volta aqui rapidinho, deu uma travada essa hora, achei que eu ia morrer. Pertinho de upar o level, eu falei, vai cagar a minha série toda. A gente, só pra relembrar, nunca é demais, a gente nunca morreu com esse personagem ainda, tá? O personagem está invicto desde o level 8 sem nenhuma morte. Fizemos algumas loucuras com ele e conseguimos sustentar. Então, assim, tudo isso, sabe, vai me dando estrutura, conhecimento. Eu vou seguindo a minha vida, vou lendo bastante. E eu não queria nunca desistir do meu sonho. E o meu sonho é esse. Meu sonho é jogar o jogo, me divertir, mas criar o conteúdo, conversar sobre o jogo, sabe? Eu sempre tive o sonho de fazer live. Eu vou comprar uma câmera, eu vou botar um PC legal, se Deus quiser, até o final do ano.
com muita garra, muita força, muito trabalho. Eu vou fazer live, pô, vocês vão ver minha carinha feia demais. Mas com humildade a gente vai chegar lá, sabe? Eu aprendi na minha vida, acho que as dificuldades me ensinaram, né? Que independente de qualquer coisa, independente da posição que você esteja, você nunca pode perder a sua humildade e a sua essência. A sua essência é da onde você veio, quem você é, tudo que você já passou, as experiências. Enfim, não vou chorar de novo, pelo amor de Deus. Fomos para Casa Ordum. Cara, essa cidade aqui, falar de nostalgia, é uma cidade que me marcou demais, porque na época de Anakin The Knight, Sky The Knight, aquela época lá dos primórdios, 2003, 2004, de Tremera, o Sky veio morar em Casa Ordum e me convidou para morar em Casa Ordum. Ele falou, cara, lá é a melhor cidade para você jogar de Knight, porque tem os Darth Souls, os Darth Guard, e lá você, cara, todo Knight que vai para lá se dá bem, porque fica perto para você trazer loot e tudo mais. Então eu aprendi muita coisa sobre Casa Ordum. Inclusive uma das coisas eu vou mostrar para vocês agora. Quem que lembra da saída superior de Casa Ordum, aquela que você já cai lá no meio do caminho? Você sobe todos os andares, vai passar pelo Imperador de Casa Ordum. Inclusive tem uma história curiosa que antigamente o pessoal costumava trazer os outros aqui pro Imperador e falava uma palavra, né, numa linguagem dos anões aqui, e o Imperador deixava o cara com 1 de vida e o cara ia lá e matava com um personagem fraquinho. Mas aí a Cipsoft percebeu que isso aí era, sei lá, o pessoal tava abusando disso aí. Aí a Cipsoft foi e colocou ali como PZ, né? Protection Zone, e aí acabou com essa graça dos caras aí de fazer. Ali você puxa o chest, abre a alavanca para tirar a pedra. Aí você pega uma chave no coisa ali, e essa chave aqui eu não lembro para que é exatamente, eu sei que é para alguma porta. E assim, eu falei no último episódio, eu vou colecionar todas as chaves desse personagem. Toda chave que eu pegar, óbvio, né? Só se eu morrer e dropar. Aí você tem que puxar a alavanca, abriu. Então essa saída aqui era nostálgica, né? Porque a gente morava em Abedendrel ou Casa Ordum, então eu sempre descia por aqui para ir para Abedendrel. Já era comum eu vir ali. Enfim, eu vou guardar todas as chaves desse personagem, eu vou ter todas guardadas aqui, óbvio, se eu não morrer e não dropar. E agora nós vamos fazer a saída icônica, porque sempre que a gente ia vender loot de Skelly Armor, a gente tinha que sair do depote de Casa Ordum. Aí a gente fazia o seguinte, um descia na frente, ia fazendo tipo um trabalho de batedor, ele vinha na frente para ver se vinha alguém, né? Se ele visse alguém, ele avisava, a gente parava de arrastar o loot. E a gente tinha que vir saindo daqui. Geralmente era importante sair com 2, porque aqui sempre tinha alguém entrando na cidade, todo mundo usava essa entrada aqui. Aí tinha aquele carinha que vinha, atacava teu loot dentro da lava, pô, acabava com o teu loot. Já tinha aquele outro que era mais olho grande, que ele tentava roubar. E aqui, ó, esconde atrás da pilastra. Então aqui quando vinha nessa parte, eu vinha arrastando sempre por trás das pilastras, para que se viesse alguém, ele não pudesse ver eu arrastando, sabe? Inclusive tem histórias muito top. Depois assim, mais pra frente eu vou contar. Até um rapaz me orientou, ele falou, poxa, conta a história dos lugares. Eu vou contar a história dessa estátua grandona que tem ali. Aqui, ó, a gente vem escondendo por trás das árvores, ó. Tá vendo? Dei look nela ali e tal. Agora eu vou jogar ali, depois eu vou perder ela de vista, mas depois eu consigo pegar. Joguei ele atrás, só que eu esqueci, eu não sabia que dava pra ir ali. Eu achei que não dava pra ir. Ih, perdi a bag, tranquei a bag. E aqui tem uma subida, tem um Beholder, né? Eu falei Beholder, mas é o Bonelord hoje em dia. Antigamente o nome dele era Beholder, mas a Cipsoft, ela não tinha os direitos desse nome, tinha um outro jogo que usava já, e ela foi obrigada a trocar o nome para Bonelord, mas era Beholder. A gente sempre subia ali para matar o Beholder, aquela sprite antiga cheia de pata, era muito da hora. A gente sempre saía por aqui com a Skelly Armor, dava a volta por esse caminhozinho aqui, esse caminho de rato, né? Rato assim que eu digo porque é um caminho estreito e tal. Dava toda essa volta. E sempre 2, um lá na frente olhando, porque aqui essa parte aqui sempre tinha muita atividade de pessoas passando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Então era muito fácil você encontrar com uma pessoa aqui. Aqui também, ó, vai ter uma parte que dá pra esconder a bag. Então geralmente a gente, aqui essa parte agora, ó, a gente escondeu. A gente sempre ia escondendo o máximo possível para que as pessoas estando vindo não visse o nosso loot, né? Já sabe, o cara viu, o cara corria pra pegar e tal, e começava
briga, chuta pra lá, chuta pra cá e rasga a bag no meio. E geralmente quando a gente vinha pesado, porque a gente caçava Dwarf Guard por mais de mês, juntava as esquelharmos tudo, depois vinha arrastando por esse caminho. Eu nem descia por esse caminho exato aqui, eu descia mais pela parte do mato ali, para evitar justamente encontrar pessoas, né? Aí vinha um na frente, tal, batendo o caminho, observando. Aí ele já avisava qualquer coisa, ó, tem gente. Aí eu já escondia a bag atrás de uma árvore, esperava a pessoa passar. Enfim, eu vou largar essa bag pra lá. E agora eu vou pra uma quest muito top. Assim, ela já foi mais difícil, tá? Hoje ela não é tão difícil quanto antes, porque acontece. A quest da Bright Sword, você precisava de um barril. Porém, esse barril você tinha que vir trazendo lá da cidade de Tais. Cara, era muito longe para trazer. Você tinha que arrastar por mais de 20 minutos o barril até Outland Camp. Porém, a Cipsoft, vendo essa dificuldade e tudo mais, colocou um respawn fixo de barril já em Outland Camp para poder facilitar. Com isso, facilitou bastante. A galera... hoje em dia quase ninguém praticamente faz. Só servidor novo, às vezes, alguém vai lá e faz. Mas é só para... porque ela tem uma defesa muito boa. Se eu não me engano é 30 mais 1 ou 31 mais 1. Se eu tiver errado alguém me corrige, mas eu creio que é isso. E era o sonho de todo Knight. Por quê? Antigamente existia Bright Sword, Giant Sword, Bright Sword. Giant Sword era de duas mãos. De uma mão para caçar com escudo, que era muito importante caçar com escudo naquela época. Todo Knight ele tinha que usar a Bright Sword, porque antes da Sword, Basic Sword, né, que é a SOV, Sword of Valor, só tinha a Bright Sword. Vinha a Fire Sword, se eu não me engano, e depois já era Bright Sword. Tem que colocar o barril naquele esquema, que depois a gente vai subir pelo buraco do lado ali, para poder ropar, tá? Não tem como entrar com o barril direto, a gente tem que colocar ali e vir ropar. Inclusive essa quest ela foi descoberta através de fórum. Uma pessoa descobriu um pedacinho, pega uma chave sempre nessas árvores mortas, é onde tem as chaves, tá? Eu vou até cair acho que no buraco ali secreto ali sem querer. Mas que eu fiquei caçando a árvore, não achava de jeito nenhum. E a árvore tava ali, ó, do lado do corpo. Na minha cara ali, quase me mordendo, e eu não tava achando a árvore de jeito nenhum. Eu tinha eu tava acompanhando o spoiler, né? Inclusive vou dar os créditos aí, o amigo lá... acho que é do Tibia Free Account, mas não me recordo bem não, mas o rapaz fez um vídeo muito bom da quest da Bright Sword, poxa, ensinando tudo, mostrando todas as marcações. Eu tô caçando as árvores, clicando nas árvores, tudo. Aí depois eu achei, essa árvore morta que tem aí, são 3 chaves para pegar, 3 portas para abrir lá dentro, mais a porta final, se eu não me engano, a gente vai pegar essa última chave lá dentro. Enfim, então... é uma quest que algumas pessoas, por exemplo, vinham, clicavam naquela árvore ali, geralmente a árvore que vai ter a chave é aquelas árvores secas, é igual a árvore lá perto do Black Knight, é aquela árvore seca. Geralmente essa árvore seca sempre tem um mistériozinho em volta dela. Após pegar as 3 chaves, a gente desce nesse buraquinho ali e vai seguir agora, né, para a entrada da quest. Assim, agora é a parte... em que nós vamos usar já uma das chaves para poder puxar a alavanca, né? Nós vamos puxar a primeira alavanca, que é a que vai arrastar esse forno para poder liberar esse chest, que é onde nós vamos pegar a chave, tá? A mais uma chave. Essa é a chave, se eu não me engano, da última porta, lá do finalzinho, tá bom? Então, após fazer isso, nós vamos seguir pelo outro caminho, ou retornar, né, o caminho. Enfim, vocês vão assistindo a quest, eu não vou ficar falando toda hora aqui, senão também eu vou atrapalhar o raciocínio. Aí lembro que foi o seguinte, uma pessoa descobriu uma parte da quest, outra pessoa descobriu outra parte, e depois a galera se juntou para poder achar o restante da quest. Mas assim, essa quest... aqui está uma placa dizendo que é um caminho sem volta. Ela foi descoberta depois de anos de troca de informação. Não foi uma quest descoberta tão facilmente assim. E agora era um momento difícil, porque você lidava com uma Giant Spider. E lidar com a Giant Spider nessa época lá era extremamente difícil.
Enfim, para nós que éramos free account, level baixo, cara, era extremamente difícil ter que enfrentar essas duas GS. A gente ainda tinha que tomar o cuidado de lurar de uma em uma para não pegar as duas e, enfim, né, se arrasar de vez. Aqui tem um cuidado que a gente tinha que tomar. Tá vendo que tem um Berserk? Esse Berserk lá embaixo, ele tira o passo. Então se você viesse só com 3 passos, jogasse, o Berserk passasse, ele levava o passo e você tinha que voltar lá na cidade para poder buscar mais passos. Exatamente por isso que eu já, lembrando desse fato, olha como é que é a memória, né? Lembrando desse fato lá de 2004, eu já trouxe 6 passos, né? Então assim, é claro, obviamente ali o personagem que era Premium Account usava magia Levitate. A gente que era Free Account tinha que trazer o passo. Inclusive, depois eu lendo o site lá, descobri que agora liberou Levitate também pro Free Account, cara. Poxa, achei muito fantástico isso aí. Então assim, a gente trazia os passos. Eu que fiz questão de trazer o passo para vocês entenderem um pouco da dinâmica de como era antigamente. Aqui a gente sobe, aqui a gente vai ropar, né? Ou aquele barril que nós deixamos lá, por isso que é a importância do barril. Esse barril, ele vai servir para uma... Ele praticamente, assim, como vou dizer, ele vai tampar um espaço que está vazio ali. Você tem que descer, é importante descer, limpar os bichos, porque senão esses bichos não correm o risco deles quebrarem o barril. Aí é outro perrengue que você vai passar, né? Se você deixar eles quebrar esse barril. Se ele espremer o barril na parede ali, possivelmente o bicho vai quebrar, principalmente o burro, né? O burro ele quebra. Aí você vai colocar esse barril para completar essa parte da parede ali. Parece que quando você vai acionar lá em cima, ele vai estourar aquela pedra que está ali, né? A parede vai estourar a pedra e você vai ter o caminho liberado. Agora nesse momento aqui tá voando, mas tomara que ele não venha morder minha cabeça. Aí aqui nesse momento a gente tem que sair de tudo, passar com a moto, porque é tudo ao vivo, né? Ainda não tô, quem sabe faz ao vivo, então a gente tem que sair novamente. Agora nós vamos entrar de novo por aquele caminho sem volta, lá onde tem a plaquinha, tá? Entrar no caminho sem volta. Perdão, vamos cair no buraquinho aqui. Aí a hora que a gente vai usar 2 chaves para abrir essas 2 portas, vamos ter que descer esses 2 buracos aqui. Tem hora que eu dou uma paradinha assim, porque eu tô dando uma olhadinha no esporo e tal. Ninguém de ferro, né? Eu não vou lembrar, obviamente, tudo de cabeça. Algumas partes eu tenho que fazer pelo esporo. Aquele power ring que nós colocamos lá no início, ele passou pro lado de cá. Agora quando você puxa, ele vai acionar o fogo e isso vai acionar uma engrenagem que vai liberar aquela pedra lá. É aí que eu falo, cara, como que as pessoas descobrem essas quests no Tibia? Ainda mais naquela época em que não tinha os recursos que tem hoje. Então assim, cara, o jogo mais RPG assim, brabo que tem é o Tibia. Até, inclusive agora recentemente, alguns streamers aí famosos estão vindo jogar o Tibia e realmente... Por que eu jogo o passe no chão? Justamente para ser rápido, tá? Então assim, não esquenta a cabeça com esse bichinho que tá voando aqui não tenho o que fazer com ele, não consigo matar ele, enfim. Então assim, eles estão falando sobre isso, né? Caraca, como é que pode um jogo de RPG tão forte igual o Tibia lá? Quando puxou lá e queimou o power ring, a pedra que estava aqui, ela foi triturada. Aí nesse momento você vai entrar, matar essas Demon Skeleton. Ao matar elas, tem aquela chavezinha da onde arrastou o forno e tal. É essa chave que nós pegamos o Bright Sword. Todo esse rolê para pegar o que já foi uma das espadas mais importantes para os Knats no Tibia. Então, a extrema importância de você ter a Bright Sword antigamente, antes de você ter a Sov, até porque era muito difícil fazer Annihilator, nem todo mundo conseguia. E às vezes, e assim, principalmente no level 100, aí que você não ia conseguir fazer Annihilator mesmo. Você tinha que esperar chegar a um level bem mais alto. Enfim, assim, vocês que me aturam todas essas vezes, em todos esses episódios, cara, eu só tenho a agradecer. Esse episódio tá chegando ao final. Eu tentei ser um pouco mais curto com ele, tá? Até porque foi episódio de Double XP, então a gente tinha que focar em XP e tudo mais. Aquele roleplay todo, eu só deixei essa nostalgia pro final, mas aquele roleplay todo eu não consegui fazer completamente nesse episódio. Mas eu tinha que trazer para vocês a evolução do personagem, mostrar como a gente está crescendo, como a gente está evoluindo. Tudo isso para mim é importante. E assim,
essa prestação de conta eu tenho que fazer, tá? Então, mais uma vez, não foi aquele episódio onde nós conseguimos farmar muito. Foi um episódio também bastante focado em XP, porém um drop muito ruim. Esse dia aqui foi, acho que, um dos piores dias de drop meu. Eu matei muito Dragon, não peguei pele. Eu matei muito até de tag, não peguei o Sabretooth. Então realmente foi muito fraco o Profit desse dia. Porém, o que eu acho legal é que a gente já está chegando em um KK. Nosso primeiro KK está virando realidade. Lembrando, um personagem que começou com 22 de gold. Outra coisa, eu não vou vender a Bright Sword. Vocês viram que eu guardei ela no depot. Essa Bright Sword ela vai para nossa quando nós tivermos a nossa casa. Então, nós vamos ter, fora a Bright Sword, vários itens nostálgicos. Todos os itens nostálgicos nós vamos guardar na nossa casinha. Inclusive de uma questzinha aí que tem de level 70 esquecida, que foi um dos primeiros elementos de Wand do Tibia na época. Era um item até que as pessoas não sabiam o que fazia e tal. Eu vou pegar ele. O Helmet of the Ancient, eu vou pegar ele. Então todos esses itens nostálgicos, quando nós tivermos uma casinha, que o personagem conseguir farmar para um account, tiver uma casinha e tal, aí nós vamos guardar todos esses conteúdos lá. O pessoal que frequenta os vídeos e tal vai poder ir lá ver a casinha com todos os itens antigos. Eu vou colecionar muito item antigo assim, sabe, item difícil de pegar. Eu quero fazer isso para o personagem. O intuito dele não é só pegar o level 1000, é mostrar para vocês toda essa questão, tá? Então nesse momento aqui nós terminamos de vender o loot. O que sobrou ali praticamente não dá para vender, né? Então nós iniciamos com 778k e terminamos com 807k. Foi um farm bem fraquinho, tá? Upamos do level 51 ao level 55, do ML14 ao ML15, tá? Eu esqueci de botar ali, mas o lucro foi 22 mais 7, 29k de lucro, né? Se eu errar, alguém me corrige. Então, se o personagem está evoluindo, o próximo episódio vai estar muito, mas muito top mesmo. Eu tô trazendo muita coisa boa. O próximo tá vindo muito mais rico. Inclusive, nós vamos pegar o level 60. Já nós vamos fazer Banshee Quest e tal. Provavelmente no episódio 9 nós já vamos iniciar fazendo a Banshee Quest. Então vai ser um episódio muito top também. O 8 e o 9 agora vão vir rebentando. O 8 tá com muita coisa. Matamos bichos fortíssimos pela primeira vez. Eu acho que vocês vão gostar muito do conteúdo do próximo episódio também. Mas assim, poxa, só agradecer você que ficou até agora. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por estar sempre me apoiando, me valorizando o nosso trabalho. Cara, um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe muito, dê toda a paz, prosperidade para cada um de vocês. E vamos junto nessa pegada. Me ajuda a chegar lá, vamos chegar junto, tá? Com tudo de bom para vocês. Uma boa semana, muita força para encarar a semana e Deus abençoe. Até a próxima, meus queridos.